Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ah, que dia feliz! O Grêmio é campeão, pentacampeão gaúcho e esse título tem muito do trabalho de Roger Machado. Bitelo e Tonhão, o Rodrigues, né, os destaques dessa final contra o Ipiranga, mas estamos prontos para a Série B? Vamos falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O futebol é maravilhoso por isso, né? Eu que estava lamentando há poucos meses a queda para a Série B, que ainda dói, ainda machuca, obviamente, né, será um ano bem difícil, bem complicado, mas como é bom ver uma reconstrução e rápida. E não apenas pela conquista, porque a conquista, como eu sempre falo para vocês, ela chancela o trabalho, ela carimba o que muitas vezes, né, acaba não sendo valorizado quando não vem o chamado título, a chamada conquista. Quando ela vem, é importante, porque dá moral, dá confiança e valoriza tudo que está sendo feito. E realmente a chegada do Roger Machado ela é muito simbólica. Eu não me canso de falar sobre isso e essa eu vou puxar para mim sim, porque eu defendo muito o Roger há muito tempo, sempre fez grandes trabalhos, inclusive no Grêmio, em que naquela época ele não conseguiu ser campeão com o Grêmio, mas ele lapidou, né? Ele criou, construiu um alicerce para um time vencedor, que depois o Renato, com muitos méritos, eu não acho que uma coisa invalide a outra, o Renato tem os seus méritos e o Roger também pela construção daquele elenco. E pelo jeito com que o time jogava, pelo padrão tático, o Renato aprimorou isso e depois deu sequência com os títulos que vocês já conhecem. O Roger sempre fez bons trabalhos. Melhor campanha da Libertadores pelo Palmeiras, depois não conseguiu ter sequência. Melhor campanha na primeira fase também pelo Atlético Mineiro, ganhou um estadual por lá, não conseguiu ter sequência. No Bahia ficou 1 ano e meio, ganhou estaduais também e também tinha um jeito de jogar muito característico, teve um primeiro turno muito bom no Campeonato Brasileiro, depois teve uma queda e acabou saindo. Mas trabalhos consolidados, e por isso eu torço muito, porque eu nunca deixo de falar disso. O Tite, quando sai do Corinthians para a seleção brasileira, ele aponta o Roger como seu sucessor. Naquele momento, o Corinthians não entendeu como o Roger, o cara ainda pronto para assumir o Corinthians. E acho que realmente não era. E aí você sabe, né? Vieram Cristóvão Borges, Oswaldo de Oliveira, e o Corinthians só foi se ajustar depois com o Fábio Carille, que conhecia muito bem o clube. Mas o Roger, que foi jogador do Tite, o Tite sempre disse, né, que o Roger desde sempre perguntava para ele como era treinar uma equipe, pedia disquetes na época de esquemas táticos para estudar. Então, um cara que se dedicou muito para a função de técnico. Eu conheço o Roger pessoalmente, né? Tenho uma amizade com ele se criou no meu bairro, já contei essa história algumas vezes. Então, eu sempre torci pelo Roger, mas não apenas pela pessoa dele, né? Como eu disse, pelo trabalho que ele sempre realizou. E é muito legal para quem torce pelo Grêmio ver o Roger ser campeão pelo Grêmio. Porque aí você tem, além de um cara que é dedicado, que é estudioso, que é batalhador, além de tudo isso, que é um baita cara, é um cara identificado com o clube, que é um dos maiores vencedores da história do Grêmio. Então você vê ele sendo campeão como jogador e técnico, é uma realização. Eu queria muito que o Roger voltasse ao Grêmio, ele voltou no momento certo. E o Roger fez algumas coisas muito interessantes no time. Tardiamente, ele demorou para tirar o Thiago Santos. Sim, mas ele explicou isso na coletiva nas entrelinhas, ele não deu nomes, mas ele disse que muitas vezes, em relação à gestão de grupo, que ele estava chegando, ele precisava entender até o limite se aquele jogador não se adaptava à sua estrutura, para também dar um recado para o cara de que a mudança tática ela não acontecia por uma cobrança externa, e sim pelo que ele entendia do time. Então essa troca ela tinha que ser muito gradativa, segundo o Roger Machado, até para não perder o grupo. Acredito eu que o Thiago Santos seja uma liderança positiva dentro do vestiário. E é muito difícil você fazer esse tipo de alteração, mesmo que o campo peça. E o campo pedia que o Vijaçante fosse um primeiro volante. O Roger conversou com o Arce, da forma como o Vijaçante poderia ser utilizado no meio de campo, também do jeito que ele jogava na seleção paraguaia. O Lucas Silva como um motorzinho ali do meio também, que tem esse chute a média distância, mas que também consegue fazer a construção ofensiva e tem jogado muito bem.
O Vijaçante é um roubador de bolas, né? Impressionante. O Roger disse que ele gosta de jogar de frente para o campo, então ele consegue já desarmar o adversário no campo ofensivo, no chamado perde-pressiona, que é o que os técnicos muito pedem hoje, porque aí você rouba a bola no campo ofensivo, você corre menos, se desgasta menos, porque a bola já recupera ali e você não precisa de uma recomposição muito exagerada. E o Bitelo, né? O Bitelo é mérito do Roger, que promoveu esse jovem ao time titular e dali ele não sai mais. É impressionante a capacidade que tem esse jovem de marcar, criar, estar em todas as partes do campo e de ter uma leitura de jogo diferenciada. É um jovem muito promissor, porque não bastasse tudo isso, ele ainda cobra falta, ele aparece na área, ele tem um bom cruzamento. Cara, a gente está diante de um dos mais tantos gigantes volantes da fábrica de volantes do Grêmio, que revelou nos últimos anos grandes jogadores do meio campo. O Bitelo é dessa linha, é dessa linhagem, mas ele não é daqueles só primeiros volantes ou segundos volantes, ele é daqueles todo-campistas que podem jogar em qualquer uma das funções ali do meio, porque ele realmente ele rouba uma bola no começo do jogo e ele dá um passe numa infiltração, numa entrelinha que rasga a defesa do Ipiranga para o Elias na velocidade, em que o goleiro Edson chega antes, que é espetacular. Depois ele cobra uma falta no travessão e ele quase marca um golaço, e aí o Grêmio acaba abrindo o placar no toque do Rodrigues para o Bruno Alves, que o VAR demora um pouquinho, mas valida o primeiro gol do Grêmio no último lance do primeiro tempo. O Bitelo foi o melhor em campo, ele aparece em todos os momentos e ele vem sendo o destaque do time nessa reta final do Campeonato Gaúcho. Que jogador descobriu o Grêmio e descobriu o Roger. No momento exato, você apostar em jovens diante da dificuldade de elenco, a gente precisa valorizar. Muito, muito parecido com o que o Rogério Ceni está fazendo no São Paulo, promovendo vários jogadores, porque aí você consegue, equilibrando com os mais experientes, dar uma intensidade adequada para o time. O Bitelo, dono do meio-campo, mas também valorizar o Vijaçante e o Lucas Silva. E aí na frente o Campaz. O Campaz é outro jogador com o Roger Machado, porque o Grêmio entendeu que estava contratando um meia articulador. O Campaz não tem característica, não tem nem jeito de um jogador que faz essa função, embora ele tivesse exercido essa função no Tolima e até mesmo na seleção colombiana. Não é esse jogador. Ele aberto, ele funciona muito mais. Mas o que se cobrava do Campaz? Qualidade técnica, finalização, beleza. Mas coletivamente, um jogador que deixava muito a desejar. Então a gente imaginava o seguinte, o Grêmio investiu na maior contratação da sua história por um colombiano, ainda jovem, evidentemente, que precisa de muitos ajustes e que não tem nenhum compromisso tático. Hoje, num futebol que exige muito isso. Cara, em pouquíssimo tempo, o Roger conseguiu. O Campaz, ele acompanha o corredor, ele hoje tem uma visão de jogo em que ele pega a bola e ele prioriza muitas vezes o coletivo do que a individualidade. Quando ele precisa da individualidade, ele precisa ajustar ainda a tomada de decisão, porque em muitos momentos ele toma a decisão equivocada, mas, como eu disse, é um jovem que hoje já é muito mais coletivo e tem sido fundamental para o time. Isso é mais um mérito do técnico Roger Machado. O Elias, deslocado para a ponta, porque o Elias, na base, jogava muito de 9. Alternava, é verdade, mas ele de ponta, exatamente pela explosão que ele tem, pode funcionar muito bem. Até porque hoje você tinha o Ferreira, né? Então o Elias jogava mais de 9, mas ele pode jogar pelo lado. Eu acho que esse ajuste precisa ser feito para a Série B. Mas aí também depende das peças que você tiver. Hoje o Grêmio não tinha o Diego Souza, que estava machucado, começou no banco e tudo mais. E será que o Grêmio precisa depender do Diego Souza? O Thurin está indo embora, né? Um jogador limitado que não conseguiu dar resposta. E o Diego Souza, como disse o Roger, vai fazer muitos gols se ele for abastecido e tudo mais. Mas o primeiro jogo me preocupou porque ele foi um jogador muito estático. E hoje o futebol exige que você tenha muito mais movimentação. O Diego Souza não vai conseguir dar essa movimentação. Então, se a gente for analisar em termos de preparação para a Série B, falta esse atacante. Se fala no Elkson, que fez muitos gols na China, que tem 32 anos, não tem 36 para 37 como o Diego, e que eu acho que ainda pode dar uma resposta muito boa. Cara, eu precisava falar do Tonhão, né?
O Rodrigues faz o segundo gol, um gol que também demora para ser validado pelo VAR, mas numa cobrança do Campas, o Villarsante chega e o Edson faz um milagre, e aí no rebote o Rodrigues empurra para o gol, e você vê que ele está atrás da linha da bola no momento do rebote, então o Bandeira levanta, né, por dúvida mesmo, mas o VAR checa, demora um pouquinho, mas acaba validando o segundo gol, que praticamente confirma o título. Depois o Ipiranga até desconta com o Eric, o artilheiro do campeonato. Mas enfim, o Rodrigues, cara, que fez o gol, foi um jogadoraço, tem sido na lateral, porque na verdade você tem um sistema mais protegido. Você tem um zagueiro lateral, mas um cara esguio, alto, veloz, ágil, que consegue também desgarrar da defesa em alguns momentos e que já tinha exercido essa função e que, cara, tem atuado muito bem, até porque o antecessor dele, que era o Orejuela, que já foi devolvido, emprestado, devolvido para o São Paulo, né? Ele estava emprestado e já foi para o Atlético Paranaense, não era a solução, muito pelo contrário. O Orejuela, não sei o que aconteceu com esse jogador, ele teve um começo de passagem muito boa no Grêmio naquela outra passagem e depois não jogou nada no São Paulo e não jogou nada dessa vez pelo Grêmio também. O Rodrigues resolveu o problema da lateral. Só que nesse meio tempo, o Grêmio contratou o Edilson, aquele Edilson, que não podia ser inscrito no Campeonato Gaúcho, mas vai poder jogar a Série B, que já tem 36 anos, e o Rodrigo Ferreira, lateral do Mirassol. Mirassol que eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. Ou seja, o Grêmio agora tem 2 laterais, só que eu vou dizer uma coisa, vai ser difícil tirar o Tonhão desse lugar. Mas que bom, o Grêmio tem opções. O Edilson, até pela idade, a gente não sabe se vai jogar todos os jogos. É uma Série B competitiva, de 38 rodadas, em que você precisa ter opções. Hoje o Grêmio tem. Não sei se nunca mais eu colocaria o Rodrigues nessa função, devolvendo ele para a opção na zaga e simplesmente deixaria o Edilson e o Rodrigo na lateral direita. Hoje eu começaria com o Rodrigues de titular. E o Edilson, obviamente, tendo algumas oportunidades aqui e ali, se ele jogar aquilo que ele jogou no Grêmio na outra passagem, bom, aí ele conquistaria a posição naturalmente. Mas nesse momento eu priorizaria o Rodrigues, que jogou mais uma vez muito bem. Por mérito, né? Vamos ver o que o Roger vai fazer. Jeromel. Eu preciso falar desse cara. O Jeromel é impressionante, porque ele ficou muito tempo machucado no ano passado, não conseguiu nos ajudar e o Jeromel parece um menino, cara. Eu sei que o campeonato estadual às vezes não tem não tem, né, o mesmo nível de dificuldade, mas você vê o Jeromel antecipando, o Jeromel, como diz o Roger, encontrando soluções dentro de campo, ou fazendo a falta, ou dando um bico, ou se antecipando. O Jeromel, cara, o Jeromel representa o torcedor do Grêmio lá dentro e ele faz parte, né, de todo esse ciclo de 5 títulos estaduais que fazem muita diferença. Pode parecer algo pequeno, mas não é. O Grêmio não tinha essa sequência desde 1989. De 5 títulos, de uma hegemonia de 5 anos. Nesses 5 anos, venceu o Inter apenas 2 vezes. O Inter não chegou na final em 3 oportunidades. O Grêmio pegou times do interior e venceu o Brasil de Pelotas, o Caxias e agora o Ipiranga. E em outras 2 oportunidades o Internacional. E mesmo nas vezes em que pegou um time do interior na final, precisou passar pelo Inter na semi. Então essa hegemonia no futebol gaúcho é o primeiro lugar onde você precisa ganhar, onde você precisa ter confiança para seguir em frente. É dentro da tua casa, é no clássico regional, é dentro do estadual para poder ganhar motivação para ganhar fora. E isso agora o Grêmio vai precisar fazer. Não será fácil chegar em 4º na Série B, pode parecer algo simples, mas não é. Uma Série B que vai ser muito competitiva, mas isso dá um gás, cara. Dá um gás para um time que estava machucado, que sofreu muito com a queda para a Série B, que não ameniza, evidentemente, a queda para a Série B, mas que faz com que a gente olhe para frente, né? Não adianta você ficar olhando para o rebaixamento. Você tem que pensar o que você tem à disposição e seguir em frente, mandando no teu estado, vencendo o teu arquirrival e trabalhar quietinho para voltar à elite, independentemente do que esteja acontecendo no rival. É isso que o Grêmio tem que fazer. Se o Inter vai enfrentar dificuldades, se o Inter vai chegar na Libertadores, bom para o Inter. O Grêmio precisa voltar para a elite do futebol brasileiro em 2023 e aí sim voltar a disputar os grandes títulos. Vai ser um ano de muito trabalho, um ano muito árduo, um ano muito difícil, mas eu tô confiante, especialmente pelo cara que hoje nós temos na Casa Mata, para quem tá me ouvindo ou assistindo de fora do Rio Grande do Sul, do banco de reservas. A gente chama aquilo ali de Casa Mata. A Casa Mata tricolor tem um ídolo e um cara muito competente, do qual sempre vou torcer. Parabéns, Roger, parabéns ao Grêmio. Pentacampeão gaúcho. É bom ser campeão.
Inscreva-se no canal, comenta aqui embaixo, eu volto na próxima. Tchau!